bebê, eu percebia que ele tinha muita dificuldade na alimentação. Eu acho que foi o que ficou mais evidente. Sono e alimentação. Ele tinha uma dificuldade enorme para dormir. Então, assim, era algo que acabava tendo um estresse muito grande dentro de casa, porque ele não conseguia manter um sono tranquilo como outras crianças, mas a gente sempre tem a fala dos pediatras, é normal, é assim mesmo. Mas a gente que está vivendo aquilo, a gente sabe que tem alguma coisa a mais, que não pode ser tão assim, mas enfim, naquele momento era. O Antônio precisou ir para a creche com 1 ano e 8 meses e apenas 1 mês a escola percebeu. E eles foram extremamente cuidadosos. Por quê? Me chamaram para conversar. Interessante que no questionário que eu preenchi, eu coloquei todas as características. Só que por conta do meu estado psicológico, eu não conseguia perceber aquilo como um atraso de desenvolvimento. E a psicóloga da escola colocou para mim que mesmo que eu tivesse dado todo o estímulo para o Antônio, ainda assim ele apresentaria. Então, o que ele estava apresentando não dependia do meu estímulo ou falta dele. E nisso eu procurei um neurologista. Fui percebendo assim, teve um pequeno período que ele andou na ponta do pé. Estranho, falei com a minha coordenadora, será que isso é normal ele andar? Ele pode estar conhecendo o corpo, né? Até porque não ficou... Tudo que tinha a ver com o autismo parece que passava muito rápido, né? E aí, né? Pode ser que ele está conhecendo o corpo. E aí, assim, ele começou a falar na época certa, assim, com o atraso da linguagem, que a gente fala. O Bernardo, ele não teve coisas que deixavam... Ele não deixava de fazer toda a etapa de desenvolvimento dele, mas ele não fazia com a qualidade esperada para a idade dele. Era o que confundia a questão diagnóstico dele. Então, assim, ele começou a falar, começou. A primeira palavra que ele falou, Nina, o nome de um gato. Não foi mamãe nem papai. E assim, ele soltava algumas palavrinhas, começou com os números e a gente viu, com 2 anos ele já estava sabendo os números, com 2 anos e meio ele já estava reconhecendo algumas palavras. Mas eu comecei a ficar atenta justamente quando ele estava com 1 ano e 4, 1 ano e 5, justamente para ele não estar falando as palavras com frequência que ele já deveria estar. Se você fala com ele muito rápido, uma coisa que ele não está habituado, ele não vai pegar. Se você pede para ele fazer várias coisas, ele confunde. A informação para ele ainda tem que ser dada de forma calma, pontual, falando uma coisa de cada vez, entendeu? Ele ainda é muito ligado nos assuntos. Para ele poder ter uma conversa mais dinâmica, é dentro do assunto de interesse dele, que são os animais. Antônio é praticamente um biólogo. Aí eu levei na neuro e a neuro falou assim, então começa a estimulação. Se for DEL mesmo, ele vai começar a estimulação e daqui a pouco ele recebe aula. Aí com 1 mês de atendimento, que minha coordenadora começou a atender ele, ela me chamou, pediu para fazer uma avaliação. Ela, Marcela, eu quero refazer a avaliação dele, mas com você na sala. E aí eu entrei na sala com ela e eu percebi, assim, eu ajudava ela a fazer avaliações de outras crianças. Ela não falou pra mim, ele eu falei assim, você não precisa falar, né? Eu já saí chorando da sala. Desde o momento que o aluno é identificado como um aluno que está sendo incluído, laudado, ou não, como eu já falei, a didática é diferente. O aluno vai ter o mesmo conteúdo, vai estudar a mesma área de conhecimento, mas de forma diferenciada, porque o aluno incluído ele não tem que se adaptar à unidade escolar. A unidade escolar, a turma é que tem que se adaptar ao aluno incluído. Isso é a verdadeira inclusão. Então, toda atividade desenvolvida com ele tem que ser adaptada às necessidades dele. Quando ele entrou na creche, acho que foi tranquilo, até porque ele tinha 1 ano e 7 meses, tinha aquele choro, né, como qualquer outro bebê. E assim, eu que fui percebendo mais até do que os professores a questão da linguagem. E quando eu comecei a falar na escola, achavam que assim, não, Marcela, acho que você está exagerando. Essa questão de trabalhar com o autismo
achava que eu via autismo em tudo. Eu falei, não, eu acho que tem alguma coisa assim. E conforme ele foi crescendo, foi acentuando os comportamentos deles, a estereotipia, os interesses por letras, por número, para uma criança de 2 anos. E aí, no outro ano, a escola realmente, Marcela, você estava certa, a gente vê que ele é bem diferente das outras crianças. Mas, assim, a creche em si sempre foi muito acolhedora. Eu nunca tive nenhum tipo de problema de chamar, Marcela, vem cá que eu tô com dificuldade. Eu sabia que ele tinha dificuldade em diversas questões. Assim, a gente percebe que a criança não seria cega, mas em nenhum momento a escola trazia isso como um problema para mim. E eu sempre me senti sortuda, porque o relato de 90% das mães com que eu trabalhava era sempre colocando dificuldade naquilo que poderia ser solução, que a escola poderia ajudar. E não foi o caso. Assim, no meu caso, eu tive a sorte de encontrar uma creche pública que foi extremamente acolhedora. Até os 4 anos que ele ficou, até os 5, na verdade. Ele ficou 4 anos, do berçário ao pré-1 lá. E já teve alguma reclamação por uma mordida? Teve. Mas assim, eu acho que são questões que precisam ser pontuadas até para eu corrigir ele em casa. Questões bem naturais, nada que fosse demais porque ele era autista, porque era uma questão do autismo. Souberam manejar muito bem a questão do comportamento. O Antônio, ele teve atraso pedagógico. Ele teve atraso de 3 anos. Porque assim, apesar do nível leve, voltando um pouquinho na questão da infância, o Antônio era um típico autista. O não foi uma palavra que o Antônio só foi conseguir assimilar com uns 9 anos de idade. Antes disso? Não. Literalmente? Literalmente não. Teve uma vez que, saindo daqui da Mão Amiga, só para você ter uma pequena noção do que é o não na vida, do que foi o não na vida dele. Nós saímos daqui da Mão Amiga, ele fazia Mão Amiga de manhã, ele tinha aproximadamente uns 7 anos, 7, 8 anos, e fomos para consulta no neurologista, lá na Tijuca. E fomos de metrô, aqui pertinho fomos de metrô. Tava muito calor, ele pediu se podia tirar a camisa. Eu falei, você pode tirar a camisa, mas quando entrarmos no metrô, você vai ter que vestir a camisa. Lá é muito gelado. E ele falou pra mim, não vou. Eu falei, você vai. E como com o autista não adianta você debater, você ficar falando, não tem como. Eu peguei e eu deixei. Vamos, eu falei assim, eu vou colocar a camisa nele na hora que a gente entrar no metrô. E aí ele não queria colocar a camisa de jeito nenhum. O Antônio se debatia, mas eu peguei, eu literalmente enfiei a camisa nele e vamos entrar no trem. Aí eu peguei, como nessa época eu já estava experiente, digamos assim, no lidar, né? Peguei, me acomodei, isso tudo ele, perna e braço para tudo quanto é lado que você imaginar. Todo mundo olhando para mim e deixa eu me concentrar na minha questão. Coloquei o Antônio sentado no meu colo, ele aí já era quase do meu tamanho nessa época. Prendi as pernas dele entre as minhas pernas, botei a bolsa do lado, segurei os braços dele. O Antônio foi em crise de comportamento da Engenheiros Rubens Paiva até a Central do Brasil. Precisa se olhar mais para a educação infantil, porque quanto antes o diagnóstico, quanto antes se iniciar as terapias necessárias, melhor vai ser o desenvolvimento futuro desse aluno. Então, se começarem a olhar mais, já estão olhando, já melhorou bastante, mas tem que olhar mais para a educação infantil, porque aqui na educação infantil é a entrada deles na vida acadêmica. Então, aqui já se observa algumas peculiaridades, já se observa comportamentos diferenciados. Então, se começarem a olhar mais para a educação infantil, eu acredito que quando chegue no processo de alfabetização, quando entre no fundamental, o aluno já vai ter iniciado as terapias, a família já vai estar mais presente, entendendo o que é ter uma criança especial.
O grande diferencial da ecoterapia é justamente essa utilização do cavalo como recurso terapêutico, né? A ecoterapia é um recurso terapêutico que utiliza o cavalo cientificamente embasado, já tem comprovações científicas onde mostram que o praticante, o cavaleiro, alinhado com o centro de gravidade do animal, ele consegue um movimento que ele não consegue em lugar nenhum. Então ajusta o centro de gravidade do cavalo com o do praticante, né, com o paciente, e ele consegue um movimento tridimensional. O que seria isso? Seria os movimentos do cavalo proporcionando todo o ajuste tônico, toda a questão de equilíbrio, toda a questão de coordenação motora global, a fim dele conseguir os movimentos adequados, né, no plano sagital, frontal, horizontal, e ainda com o kick do animal no solo, o estímulo proprioceptivo. Então esse é o grande diferencial, porque a gente consegue utilizar o animal que se ajusta com o cavaleiro, com o praticante, e aí, de acordo com cada solo, a gente tem a nossa utilização adequada, né? E o porquê do cavalo também? Porque o cavalo, ele é um animal que ele consegue trazer de retorno para a criança, para o praticante, a questão da motivação. Porque a gente já entende que o aprendizado, ele vem com o prazer, a motivação e a repetição. E a gente só consegue aprender se a gente tiver prazer e motivação. Então esse é o X da questão, que a gente consegue, com a utilização do animal no ambiente lúdico, no ambiente gostoso, bonito do Aras, proporcionar essa motivação, esse prazer que a gente não consegue numa sala fechada, por exemplo, de fisioterapia. A ecoterapia funciona no primeiro momento um levantamento de dados que tem o objetivo de saber informações sobre a patologia da criança, doença pregressa, informações sobre a saúde de um modo geral, onde a gente identifica se há alguma contraindicação para a prática. No segundo momento, a gente faz o que a gente denomina de montaria. O que seria a montaria? É a interação do praticante, que é o termo utilizado para quem faz ecoterapia, a gente não utiliza paciente, a interação dele com o cavalo. Se ele vai conseguir estabelecer um vínculo, se ele vai poder montar, se ele não vai trazer nenhuma fobia, né, para que o tratamento realmente possa acontecer. O fonoaudiólogo, ele participa ativamente do atendimento. Como eu já disse, o cavalo é o principal instrumento de trabalho e enquanto o praticante está montando, a gente está desenvolvendo essas habilidades, sejam elas motoras, de linguagem, de comunicação, de fala, cognição, ministrando exercícios sistemáticos de motricidade orofacial, como estalar os lábios, estalar a língua, inflar as bochechas, preparando esse praticante para um melhor desempenho da fala e da comunicação. Utilizo também sons onomatopeicos, os recursos que o espaço também nos oferece, como a presença de animais, o próprio cavalo, trabalhando a identificação da imagem corporal, o que o cavalo tem, que nós também temos. Um trabalho de consciência fonológica, explorando a linguagem de uma forma muito ampla, com categorias, nomes de animais, nomes de pessoas, e assim, de uma forma tão integral, a gente vê o desenvolvimento desse indivíduo de uma forma muito ampla, global, e é muito gratificante. Olha, o aluno especial, ele nos ensina, né? Ele já particularmente me ensinou a entender que os meus pequenos problemas não são grandiosos. Você imagina você chegar ao mundo, você e a sua família, e ter que provar o tempo inteiro que você pertence à sociedade, que você pertence àquele grupo social, que é o que o aluno incluído passa uma vida fazendo. Ele e a família dele. Nós temos muitos relatos nas redes sociais sobre festas, que a criança é excluída, festas escolares. Então, ele passa uma vida querendo pertencer a um grupo, só isso.
e nós reclamamos por problemas menores, nós reclamamos do tempo, nós reclamamos de dinheiro, nós reclamamos que o nosso filho é mal criado, nosso filho é respondão, e nós reclamamos porque o nosso filho tirou uma nota baixa na escola, mas a gente tem que pensar que tem certos responsáveis que queriam o filho mal criado, falante, porque temos alunos especiais que não são verbais e a mãe só queria ser chamada de mãe. Ele me ensinou a ser paciente, ele me ensinou que as coisas têm o tempo certo, né, para acontecer. Me ensinou que eu vou ter que respeitar os limites dele, que não adianta eu querer acelerar as coisas, que eu não vou conseguir. Me ensinou que o amor está acima de qualquer deficiência, porque eu amo ele do jeitinho que ele é, do jeito que Deus me deu. O Antônio me ensinou, chega, eu me emociono, a olhar a vida com leveza. Olhar a vida nos seus detalhes. A nossa vida, hoje, com a tecnologia, e lá atrás, que não é muito lá atrás, mas a tecnologia já assistia, a gente não para. A gente não vê se, por exemplo, uma flor que está nascendo. Flor que está nascendo, o que é isso? O Antônio, ele tem um outro olhar sobre a vida, ele tem um olhar mais específico. A gente acaba tendo um olhar muito abrangente. E o Antônio me ensinou a ter calma. Eu imagino, eu desejo que ele esteja bem, a gente trabalha diariamente para isso, é um trabalho diário mesmo, né? Pensar que faz uma vezinha ou outra, não, todo dia a gente está ali ensinando, educando, levando para a escola, para a terapia, para que ele consiga se desenvolver. O que eu desejo é que realmente ele consiga alcançar uma vida autônoma. Se ele vai conseguir, infelizmente eu não tenho essa resposta e a gente tem que aprender a conviver com isso. E eu acho que de tudo isso é a parte mais doída para qualquer pai, né, de alguma criança especial. Que eu penso assim, os desafios do dia a dia, enquanto a gente está aqui, a gente leva, é nosso filho, a gente faz por amor, a gente tá ali, por mais que canse, tem as bonificações também, que é como é lindo ver cada coisa do desenvolvimento. O problema é pensar no momento que a gente não esteja. Então a gente gostaria mesmo que tivesse uma tranquilidade, falar assim, ele vai ter uma rede de apoio no momento que eu não estiver. Eu acho que o que me causa mais sofrimento, isso me causa sofrimento para todos os pais, é isso, é saber o dia que não está, porque geralmente essa criança conta 99% com os pais. Sinceramente, eu vejo o Antônio uma pessoa adaptada à sociedade. Eu vejo o Antônio, o que ele passou para mim, ele vai conseguir passar para as outras pessoas. Eu vejo o Antônio uma pessoa funcional. Uma vez me falaram, você não quer ver a aposentadoria para o Antônio? Eu falei assim, porque ele poderia ter direito. Eu falei assim, não, eu quero o meu filho uma pessoa ativa na sociedade.